Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 9, no áudio 37. A mulher com um passado. Continuando a falar sobre Fotina. E você teria de fazer esse percurso várias vezes. Jesus fala de uma sede que é perpétua e insaciável. Como uma filha do Oriente Médio que cresceu em uma terra seca e árida, essa mulher conheceu a sede por toda a sua vida. Não há poço profundo o suficiente ou água fresca o suficiente para saciar a necessidade desesperada de amor, afirmação e companheirismo. Sua alma está desesperadamente desidratada. Por várias vezes ela foi enganada pelo que ela esperava saciar seus desejos e refrescar sua alma. Seus anseios são válidos, mas como muito de nós, ela continua olhando para a coisa certa em todos os lugares errados. Não é errado querer ser amada. Não é errado querer construir sua vida com outra pessoa. Não é errado querer uma vida de dignidade. Não é errado querer uma vida de propósito. Não é errado querer amigos. Não é errado querer uma vida de adoração. Jesus não marginalizou o anseio dela, assim como não irá zombar do seu. Ele valorizou sua sede quando prometeu satisfazê-la. Ele ofereceu vida eterna em vez de uma vida sem saída. Na profundidade e no desespero de sua alma, a mulher se moveu para mais perto e clamou: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. João 4, versículo 15. Na angústia do seu clamor, eu ouço esperança. Reconheço seu anseio como meu próprio anseio. Jesus, por favor, não me deixe voltar a este lugar que continuamente me lembra das minhas falhas. Assim como ela, eu fracassei em manter as leis da minha juventude. Ela sabia que não ia receber, nem merecia. Só poderia vir até ela se fosse um presente. Como um vício, ela não tinha mais nada para gastar. Sua sede a tinha escravizado. Antes de Jesus dar a ela essa água viva, ele precisava verificar se ela estava pronta para se esvaziar. Ela estava verdadeiramente pronta para deixar tudo para trás? Ele se referiu ao poço de falhas, estagnado, de onde ela tinha bebido por tanto tempo. Homens. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Versículo 16. Não pense que com essa ordem Jesus estava procurando uma estrutura de autoridade sobre a qual poderia falar com ela. Tampouco estava necessariamente apontando seus erros. Em vez disso, ele perguntou sobre o marido dela para se referir à sua dor. Nossa corajosa irmã falou a verdade, mesmo sabendo muito bem que a verdade poderia desqualificá-la e impedi-la de receber da água viva do Mestre. Não tenho marido. Versículo 17. Essa confissão deve ter sido pesada para ela. 5 casamentos fracassados. Não há pista de culpa nem sugestão de desculpas em sua confissão. É simplesmente a verdade nua e crua. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Versículo 17 e 18. Jesus pode trabalhar com aqueles que falam a verdade e fazem confissões corajosas. Ela declarou sua realidade presente e ele preencheu com os detalhes do seu passado. 5 homens a tiveram como mulher apenas para deixá-la de lado. Às vezes, eu me pergunto por que existe tanto foco nela como pecadora. Eu sou neta de uma mulher que foi casada 4 vezes com 3 maridos.
Ela não era uma vítima, foi escolha dela e vice-versa. Mas não deve ter sido assim com essa mulher. Não sabemos ao certo se ela estava errada. Ela vivia sob a lei, o que significa que um homem poderia decidir que se casar com determinada mulher tivesse sido um erro. Ele poderia facilmente repudiá-la com um certificado que afirmava seu desapontamento. Sob a lei, seria impossível ela ser responsável por escolher trocar de marido por iniciativa própria. Um novo casamento iria requerer esse certificado de divórcio. Você consegue imaginar 5 vezes um fracasso? Agora essa mulher estava tão ferida que se dispôs a viver com um homem com quem compartilhava a cama, mas não o nome. Sua vida foi consumida por apetites que se recusavam a ser satisfeitos. Seu espírito estava quebrado e ainda assim ela tinha esperança. João 4:19 continua: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Até pouco tempo eu não entendi o peso dessa confissão. Ela estava dando um passo para longe de tudo que conhecia, porque os samaritanos acreditavam que apenas Moisés foi um profeta. De acordo com Mateus 10, versículo 41, essa recepção a posicionou para receber a recompensa de um profeta. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Qual é a recompensa de profeta? Eu creio que esse dom pode ser expresso de muitas maneiras, mas não há nada mais precioso do que uma revelação de entendimento da verdade viva. Os profetas também são conhecidos como videntes. Em todos os lugares aonde Jesus ia, ele abria os olhos do entendimento das pessoas. Quando ela escolhe receber Jesus como profeta, ela olha para o seu futuro e pergunta a Jesus onde deveria adorar. Eu só consigo imaginar que ela estava cansada de sua velha vida com seus velhos caminhos. Não havia outra maneira de saber que um novo tempo viria sobre sua vida. Um tempo que redefiniria a adoração como uma pessoa em vez de como um lugar. Disse Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 21. Na versão Passion Translation, o aramaico revela esse versículo um pouco mais. Creia em mim, querida mulher. Chegou a hora quando você não vai adorar o Pai em uma montanha nem em Jerusalém, mas em seu coração. Então, ela honrou Jesus como profeta que ele verdadeiramente era, e em troca, Jesus declarou que ela verdadeiramente era, querida. Esse termo significa amada e apreciada, valorizada, preciosa e inestimável, valiosa e exaltada. Não posso evitar imaginar a última vez que ela foi chamada por algum termo de afeto. Ele estava reconstruindo um coração partido e um espírito ferido por palavras cheias de destino. Mesmo agora posso ouvir Jesus convidando cada uma de nós, suas filhas. Crê em mim, minha filha valiosa, minha filha inestimada e amada. Sua hora chegou. A hora de acreditar é agora. Pare um momento. O que ele sussurrou em sua alma? Você não precisa estar em uma montanha, em uma cidade ou até na igreja para estar mais perto de Deus. Nenhuma pessoa pode afastar você da sua presença. Felizmente, nenhum erro pode separá-la daquilo que habita dentro de você. Jesus espera a sua adoração no poço do seu coração. A Bíblia nos lembra de que nosso Deus está tão perto quanto um sussurro. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Romanos 10, versículo 8. Jesus compartilhou esse conceito revolucionário com uma mulher que estava em seu ponto mais baixo. Ora, quem já viu um Deus sem limitações de lugar?
um Deus disposto a encontrar-se com ela onde quer que ela estivesse. Imagine o quanto essa notícia foi maravilhosa para aquela mulher. Ela era excluída de seu povo e excluída dos judeus, mas Deus fez um lugar para ele, mesmo dentro do santuário do seu coração. Assim como ela foi franca e revelou quem era, o Filho de Deus foi, da mesma forma, aberto e revelador com ela. Suas escolhas a empurraram à periferia da vida, mas Jesus a convidou para entrar. Jesus continuou explicando: Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículos de 22 a 24. Jesus quebra suas tradições com a verdade. Se o que esse mestre está dizendo é verdade, então ela é exatamente o tipo de adoradora que o Pai está procurando. Aquelas que anseiam adorar, tanto em espírito quanto em verdade. Perdemos a ironia dessas palavras porque sabemos e aceitamos tudo o que Jesus estava revelando como verdade. Mas, na época, esses conceitos eram radicais. Muito provavelmente, ela nunca ouviria falar de Deus como Pai. A versão Passion Translation de João 4, versículos de 22 a 23, diz assim: A partir de agora, adorar ao Pai não diz respeito a um lugar correto, mas a um coração correto. Porque Deus é Espírito e Ele anseia ter adoradores sinceros que o adoram na esfera do Espírito e em verdade. Ela podia se conectar com um Deus que ansiava por ela. Creio que naquele momento ela se deparou com uma esperança gloriosa diante do que conhecia como uma religião opressora. Ela não estava certa quanto ao que acreditar. Seu coração estava tremendo de esperança, confusão e maravilha, mas a única coisa que sabia, ela compartilhou com Jesus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 25. Eu me pergunto se Jesus achou irresistível a fé infantil daquela mulher. Ele não podia mais manter as boas novas da verdade longe dela. Eu o vejo prendendo seu olhar enquanto fala. Eu sou, eu que falo contigo. Versículo 26. Ele fez exatamente o que ela esperava que o Messias fizesse. Jesus disse a ela todas as coisas. Às vezes, mesmo sem dizer tudo, nosso Deus se refere a todas as coisas. Aquiete-se, coração. Nosso Cristo, o ungido, oferece respostas para as nossas perguntas sobre a adoração ao nos contar a verdade sobre nós mesmos. Repentinamente, ele expõe as tradições tolas e retira as razões humanas com sua espada da verdade. Quem não largaria sua jarra de água e correria depois de ouvir isso? Esse é o nosso Jesus. Ele não envergonha o envergonhado. Jesus o traz para a sua confiança e compartilha com ele as coisas nobres que os fariseus e até seus discípulos algumas vezes se recusaram a ouvir. Aquele momento de interação passou. Os discípulos voltaram e ficaram confusos ao descobrirem que Jesus estivera falando com uma mulher que era digna apenas de desdém. Mas a recepção deles não importava mais para ela. Depois que você foi recebida por Deus, o que é a rejeição dos homens para você? É interessante notar que nenhum dos discípulos convidou os samaritanos para verem Jesus. Isso era esperado, porque Jesus já havia enviado sua mensageira.
Era aquela mulher que ele tinha em mente o tempo todo. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Versículos de 28 a 30. Examinando mais de perto, iremos descobrir que ela era intencional em suas palavras. Ela não o chama de profeta ou menciona que ele é judeu, sabendo que essas duas coisas poderiam fazer com que as pessoas da cidade o rejeitassem. Ela usa o próprio testemunho para abrir o caminho para eles. Eu amo o fato de nossa amiga convidá-los para vir e ver, em vez de sugerir que eles fossem e ouvissem. Ver pode significar crer, e quando nossos olhos são abertos, nós desejamos que todos vejam também. Eu amo o fato de Jesus escolher revelar algo tão preferencial, precioso e santo a uma mulher que as pessoas chamam de manchada, ordinária e suja. Ao contrário, os mistérios de Deus para alguém considerada inferior pelos outros, ele deixou a porta aberta para todas nós. Por essa razão, relatei essa história em mais de um dos meus livros. Sempre vejo a interação entre eles de um ângulo diferente, mas nunca com um coração indiferente. Durante anos, amei esse encontro íntimo que fez da aparentemente envergonhada uma privilegiada interiormente. Em certa época, eu até gostava do fato de que ela não tinha nome. Dessa forma, poderia facilmente inserir meu nome na história dela. Isso foi até eu aprender a conhecê-la como Fotina, a Iluminada. Ela começou a evangelizar naquele mesmo dia em Samaria. Mas, como você sabe agora, seu alcance se estendeu muito além das fronteiras daquela região. A história de Fotina deve encorajar cada uma de nós que somos poços profundos vivendo vidas rasas. O que mais poderia explicar essa mulher despretensiosamente conversando com um profeta sobre adoração? O poço dela era profundo, mas ela vivia em águas rasas. Ela tivera 5 maridos e 2 filhos, mas ainda assim o anseio permanecia. Essa mulher, com grande capacidade, se derramou completamente até que seus ossos doessem. De repente, era diferente. Ela conheceu o presente que lhe estava sendo oferecido. Jesus a convidara e ela ousadamente pedira água viva. Esse Messias magnífico a conhecia completamente e a amava sem reservas. Então, diante do convite, sua filha sem rivais bebeu profundamente da água da vida e seguiu em frente para tornar-se Fotina, evangelista e apóstola, que caminhou entre perigos com uma determinação inabalável. E você, mulher com um passado, você seguirá o exemplo dela? Vamos para algumas perguntas para a nossa reflexão. Número 1. Você tem fome por mais do poder de Deus em sua vida? Número 2. Como você foi impactada pela história de Fotina? Número 3. Não é interessante que ela seja a mulher junto ao poço? Que promessa isso traz para nós? Número 4. Existem áreas em sua vida nas quais você é um poço profundo, mas vive em águas rasas?